Olá, meu nome é Cíntia Socar, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e a minha missão é ajudar você a ter mais controle e gerenciamento das suas emoções. Dessa forma, entendendo os seus comportamentos também, você vai ter muito mais sucesso em todas as áreas da sua vida. Para isso, eu utilizo técnicas fantásticas da psicologia e da hipnoterapia. Então, se você se interessa por esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações e toda semana tem vídeo novo, com muito conteúdo e dicas incríveis para você. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. A aula de hoje é sobre a mente subconsciente, que é uma mente rodeada de muitos mistérios. Mas quando você entender as funções dessa mente, para que ela serve e como ela pode te ajudar, você tem uma grande arma e muito poderosa nas suas mãos. Muito bem, para a gente entender a mente subconsciente, é necessário fazer primeiro um grande esclarecimento. Existem duas coisas, existe o cérebro e existe a mente. O cérebro, ele é um órgão, ele é o principal órgão do sistema nervoso, ele é uma estrutura anatômica, responsável basicamente por tudo que acontece no nosso corpo, certo? Diferente da mente, quando a gente fala em mente, a gente fala em teorias. Existem milhões de teorias da mente desde a antiguidade, muitas teorias sobre a mente humana. Mas todas têm o mesmo objetivo, entender a psique humana. Porque no momento que a gente entende o funcionamento psíquico da nossa mente, a gente entende as nossas emoções, os nossos comportamentos e etc. Então, todas as terapias, todas as teorias da mente humana, elas têm o mesmo objetivo. Te dar ferramentas para você compreender o seu funcionamento psíquico e dessa forma você pode ter uma saúde emocional e mental de mais qualidade. A explicação sobre a mente subconsciente e tudo que eu trago e que eu conto para vocês é baseado em qual teoria? É baseado na hipnoterapia. A hipnoterapia é uma teoria da mente que ela usa a hipnose clínica como ferramenta terapêutica. Então, todo o conteúdo, toda essa teoria que eu vou trazer hoje para vocês é baseada na teoria de Gerald Kein, que foi o pai da hipnoterapia. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre essa mente subconsciente. Independente de qual teoria vocês acreditam ou vocês leem, uma coisa é unânime e é indiscutível. Existem duas mentes, mas cada um dá um nome ou nomes para essas mentes. Então, alguns chamam de mente racional e mente irracional, alguns chamam de razão e emoção, outros de mente consciente e inconsciente, outros de mente consciente e subconsciente, que é o que eu vou chamar aqui, consciente e subconsciente, outros chamam de mente objetiva e mente subjetiva. Enfim, independente do nome que é dado para essas duas mentes, é unânime que existem duas mentes, que todos nós temos duas mentes funcionando dentro da gente. O nome que eu utilizo, sempre vou usar aqui, é mente consciente e subconsciente, como o próprio nome fala, subconsciente, sub é uma coisa abaixo da consciência. Em outro momento, em outra aula, eu vou contar um pouco sobre a mente consciente, mas hoje eu queria falar para vocês sobre essa mente subconsciente. Então, fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender dicas, funcionamentos incríveis dessa mente subconsciente e você já vai aprender a ter maior gestão das suas emoções. Vamos lá. A mente subconsciente, ela é responsável por 5 funções básicas dentro da gente. Quais são essas 5 funções da mente subconsciente? A primeira função. A função da mente subconsciente é que ela armazena, ela arquiva, ela acumula todas as nossas experiências, todas as nossas vivências. Isso significa que tudo que a gente passou desde a gestação da nossa mãe, desde que a gente nasceu, desde a nossa infância, adolescência, ou para quem até acredita em outras vidas, vidas passadas, enfim, tudo que a gente já passou, essa mente subconsciente, ela arquiva, ela registra, mesmo que conscientemente a gente não lembra a maior parte do que a gente vivenciou. A gente não consegue lembrar nem o que a gente almoçou há uma semana, um mês atrás, que roupa que eu estava vestindo há um mês atrás. A gente não consegue lembrar essas coisas, mas a nossa mente subconsciente, ela registra tudo isso, ela arquiva
tudo isso de uma forma muito poderosa. Então, primeira função da mente subconsciente, memórias de longo prazo. Ela arquiva, ela registra tudo nessa mente subconsciente. Muito bom. A segunda função da mente subconsciente. Nessa mente tem todos os nossos hábitos. Por que os hábitos são tão importantes? A mente subconsciente, ela quer poupar energia. Vocês imaginam se coisas simples como hábitos do dia a dia, ligar a torneira, levantar da cama e colocar primeiro o pé direito ou esquerdo no chão, pegar a pasta de dente com uma mão ou com a outra mão. Imaginem se todos os hábitos a gente precisasse pensar de que forma a gente vai fazer. Imaginem a quantidade de energia que seria gasta para fazer tudo isso. Ia ser muito grande. E a mente precisa economizar energia. A mente precisa deixar energia para onde nos momentos que precisa. Então, coisas simples, rotineiras, que a gente faz desde sempre, que são os hábitos, elas precisam ser automáticas, com o objetivo da mente economizar energia. Então, dentro da mente subconsciente estão todos esses hábitos. Mas aqui, atenção, existem hábitos que são muito funcionais, que realmente poupam energia, como os hábitos que eu citei aqui, coisas básicas do dia a dia, como que mão que eu coloco, que pé que eu coloco, o que eu faço primeiro, são hábitos funcionais, que nos ajudam muito. O problema são aqueles hábitos que são instalados lá atrás, quando éramos pequenos, que são hábitos que não nos ajudam e que às vezes é difícil de mudar. Mas com as técnicas que eu vou ensinar ao longo das aulas para vocês, vocês vão conseguir mudar esse hábito. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples de um hábito que é difícil mudar. Muitos pacientes me procuram no consultório que tem um hábito de fumar. Fumar é um hábito, comer é um hábito, mas aquilo já está tão enraizado na pessoa que ela não consegue mudar. Por quê? Porque isso não está na mente consciente, está na mente subconsciente. Aquilo foi criado em algum momento porque era funcional. Agora, qual a razão? Por que foi criado aquilo? A gente conscientemente não sabe, mas muitas dicas e técnicas eu vou ensinando para vocês acessarem na mente subconsciente o que fez você criar esse hábito. Então, para ficar claro, temos muitos hábitos na nossa vida. A maior parte deles são hábitos funcionais, hábitos que poupam energia, hábitos que nos ajudam. O problema são os hábitos que atrapalham a nossa vida, mas, por outro lado, tem como reprogramá-los, certo? Então, agora vamos para a terceira função da nossa mente subconsciente. A terceira função da mente subconsciente é que ela tem um caráter de autopreservação. O que significa autopreservação? Ela tem algo instintivo de preservar a gente. Ela quer preservar a gente. Então, muitas vezes, essa autopreservação é muito positiva, ela é muito boa. Por exemplo, se a gente escuta um barulho, a gente se assusta, a gente se protege, a gente corre. Se a gente se depara com uma situação de perigo, instintivamente a nossa mente manda um comando, situação de perigo, a gente se autopreserva. Tem até um exemplo muito clássico na psicologia, né, que uma pessoa que se suicida, ela jamais vai conseguir fazer isso se afogando. Por quê? O instinto de preservação é muito grande, então ela não vai conseguir se afogar, ela vai emergir, ela vai sair da água, em função desse instinto de preservação, de autopreservação ligado com a nossa mente subconsciente. A autopreservação é um instinto, é natural, a nossa mente busca por essa preservação. Mas aqui também fica uma dica para vocês. A nossa mente aprende a funcionar de uma forma, e às vezes ela quer proteger a gente de coisas reais, de perigos reais, porém, às vezes ela quer proteger a gente de coisas imaginárias, de coisas que ela mesma criou. Vou dar um exemplo muito clássico para vocês entenderem. Imagine você, lembra de você quando você era pequeno? Se você tinha dificuldade de se expor, de ir lá na classe, falar na frente de todo mundo. Muitas crianças têm essa dificuldade de ir lá. Imagine que um dia você, pequenininha, garotinha, de 6 anos, foi lá na frente, morrendo de vergonha, apresentou um trabalho e aí alguns coleguinhas começaram a rir de você. Naquela hora você ficou com muita vergonha e a sua mente registrou o quê?
Quando eu exponho, quando eu falo em público, eu passo vergonha. A sua mente subconsciente registra isso. Muitos anos depois, você, amiga, está com questões de segurança, você não consegue se posicionar, você não consegue ter toda a confiança que precisa, porque a tua mente está tentando te preservar, porque a tua mente entendeu lá atrás que quando você se expõe, vão dar risada de você. Então, para preservar você hoje, você assume esse tipo de comportamento. Você nem sabe por quê. E muitas vezes você gostaria de ser diferente, você gostaria de se posicionar, ter segurança, ter confiança na sua vida, mas você não consegue, porque a sua mente, para te proteger, entendeu que quando você se expõe, você pode sofrer algum tipo de gozação, de risos, então a tua mente te preserva. Então, a questão da autopreservação é muito importante, porque muitas vezes a nossa mente subconsciente protege a gente, sim, de perigos reais. Ótimo! O problema é quando a nossa mente protege a gente de alguma coisa que ela entendeu daquela forma. De novo, fica a dica. Eu vou ensinar vocês como a gente reprogramar, né? Porque você passou uma situação lá na sua infância, na sua adolescência, que hoje você é obrigada a carregar tudo isso. Não tem forma de reprogramar. Então, fica aí para vocês. Terceira característica da mente subconsciente, autopreservação. Vamos lá. Quarta característica da mente subconsciente, ociosidade. A mente subconsciente, ela é extremamente ociosa. Ela tende a ficar numa zona de conforto. Por isso, qualquer mudança da gente que exige muito empenho, muita energia, é como se tivesse alguma coisa que vai puxar a gente para baixo. Por quê? A nossa mente subconsciente também para economizar energia, porque ela está acostumada naquele local confortável, que a gente chama de zona de conforto, ela vai fazer com que a gente seja mais ociosa e a gente tenha dificuldades. Muitas vezes eu atendo pessoas que falam, puxa vida, eu gostaria tanto, mas eu não consigo, esse termo eu não consigo é muito recorrente. Gente, eu não consigo não faz parte do nosso vocabulário. Vamos lá, a partir de hoje, vou fazer até conseguir, certo? Por quê? A mente subconsciente, nessa característica de ociosidade, ela vai tentar fazer todo o possível para manter a gente na zona de conforto. Por quê? Porque ela é mal? Não, porque a zona de conforto é onde ela conhece, onde sabe que a gente está bem, e ela não sabe o que vai acontecer se a gente mudar. Então, de novo, também para proteger a gente e para manter no lugar conhecido e seguro, ela usa essa característica da ociosidade e mantém a gente naquele nível. Vamos lá. A quinta característica e a mais importante de todas, por isso que eu deixei agora no final. Então, vamos só retomar as 4 características que a gente estudou até agora. O que a mente subconsciente faz? Memória de longo prazo, ela arquiva tudo que a gente passou. Segunda coisa, hábitos, formação de hábitos está nessa mente subconsciente. Terceira coisa, autopreservação, ela vai querer preservar a gente instintivamente o tempo todo. Quarta característica, ociosidade, ela vai tentar manter a gente na zona de conforto. Quinta e fundamental característica, é nessa mente subconsciente que residem todas as nossas emoções. Que emoções? Todas. Emoção é algo que a gente não nasce com emoção. Emoção é algo aprendido. Nenhum bebê nasce com vergonha, com medo ou triste. Não, são emoções que a gente vai aprendendo. E como que a gente aprende? Então, a emoção, como eu já falei aqui em outros vídeos, emoção é uma reação fisiológica do corpo baseado num estímulo externo. Lembra que eu falei no comecinho que a mente subconsciente, ela arquiva todas as experiências, tudo que a gente já passou? Então, cada experiência que você passou nessa vida, quando você era pequena, adolescente, ou até na sua vida adulta, agora, recentemente, todas as situações que você passou, elas vieram acompanhadas de emoção. Não tem como a gente passar uma situação na vida sem emoção. Tudo que a gente passa, qualquer situação, gera uma emoção. Quando geram emoções positivas, ótimo, geram emoções como alegria, o amor, felicidade, enfim. Isso é muito bom, mas o problema é quando a gente passou situações nessa vida acompanhadas de emoções negativas.
Então, tente pensar, ver se a sua mente traz aí para você um insight, uma ideia. Se você, ao longo da sua vida, passou por muitas situações acompanhadas com uma emoção negativa, isso fica registrado na sua mente subconsciente. E muitas vezes isso tem um impacto na sua vida hoje. Então, para você entender, digamos que hoje você tem uma tristeza que você não sabe de onde vem. Não digo nem depressão, uma tristeza que você se sente muito triste. Você fala assim, mas nem sei porque eu tô triste, eu tenho o que eu preciso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho gratidão, mas eu nem sei por que eu tô me sentindo triste. Então, qual é a resposta para isso? Provavelmente, há muito tempo atrás, quando você era uma criança, você passou por alguma situação que você sentiu tristeza. E depois por mais uma, e mais uma, e mais uma. Hoje, a situação, uma mínima situação que seja, que a sua mente linkou com o seu passado, vai te fazer ficar triste. Muitas vezes você não sabe, na maioria das vezes você não sabe o que linkou com o quê. Por quê? Porque isso está associado com uma memória lá de longo prazo, lá de trás. Então, muitas vezes, o que eu falo que a emoção, ela é um sintoma que tem alguma coisa que não está funcionando bem na sua mente. Então, eu estou muito triste, ou eu estou muito insegura, ou eu estou com muito medo. Por que a gente sente isso? Mas a gente não gostaria de sentir, e às vezes a gente não tem nem motivos para sentir, outras vezes até tem. Mas por que a gente sente isso? Porque a sua mente, ela associou o que você está sentindo hoje com alguma coisa que você sentiu repetidamente lá para trás. E o que é a grande descoberta hoje em dia da psicologia, da hipnoterapia? Existem formas da hipnoterapia, mais ainda, existem formas rápidas, breves e eficazes de você acessar essa emoção a longo prazo. Eu vou dar várias dicas e te ajudar a acessar essas memórias de longo prazo, porque quando a gente entende qual foi a emoção primária, qual foi essa primeira emoção que me causou tristeza, a nossa mente vai trazendo todo esse desenrolar dos fatos e a gente vai chegar porque que hoje eu estou triste. Então, quando a gente fala de emoção, a emoção reside na mente subconsciente. Por mais que a gente diga que não, nós somos seres emocionais, porque todas as situações, todas as vivências, tudo que a gente passa nessa vida está associado com uma emoção. Se ela é positiva, ótimo, vai ficando registrado aqui, mas se ela é negativa, também fica registrado na nossa mente subconsciente. Então, quando a gente fala sobre reprogramação mental, o que é isso? Reprogramação mental é você acessar essa mente subconsciente e ver onde você começou a ter esse tipo de emoção negativa. Eu vou dando cada vez mais dicas incríveis, você pode fazer isso sozinho, você consegue acessar na sua memória aonde começou, onde foi o princípio dessas emoções negativas. A nossa mente subconsciente, ela é extremamente poderosa, mas a gente não usa nem 10% do poder que ela tem. E por que a gente não usa? Porque até então era muito pouco conhecido. Cada vez mais, os cientistas estão provando o poder dessa mente subconsciente. E quando a gente entende o funcionamento dela, a gente vê que a gente consegue acessar essas memórias sozinhos. E quando a gente entende que a gente tem uma ferramenta muito poderosa nas nossas mãos, a gente consegue reprogramar nossas emoções. Dessa forma, a gente pode mudar, gerenciar melhor as nossas emoções e ter um comportamento muito diferente. Então, quando a gente fala aqui, você é capaz, você é dona da sua vida, você consegue. Muitas vezes, a nível racional, consciente, é difícil, mas usando a sua mente consciente, respirando, fechando os olhos e acessando a sua mente mais profunda, eu garanto a você que vão vir insights cada vez maiores. E aos poucos eu vou ensinando vocês técnicas de como vocês podem acessar essa mente fantástica que todos nós temos, certo? Então, para resumir a nossa aula de hoje, eu vou deixar, é importante vocês terem muita clareza dessa aula, porque é uma aula fundamental. E assistam várias vezes para vocês entenderem. Quanto maior conhecimento vocês tiverem da nossa mente subconsciente, mais autoconhecimento vocês vão ter e mais capazes vocês serão de reprogramar a sua mente, de ter uma qualidade de vida muito melhor, certo?
Então, eu vou escrever para vocês aqui para ficar muito claro a nossa aula de hoje, tá? As 5 funções. Primeira função, memória de longo prazo. A nossa mente subconsciente, ela arquiva todas as memórias de longo prazo, certo? Segunda característica, hábitos. Dentro da nossa mente subconsciente estão todos os nossos hábitos. Lembra que eu falei para vocês? Existem hábitos bons, funcionais, mas existem hábitos que a gente não gosta. E para mudar um hábito, como fumar, emagrecer e outros mais, só acessando essa mente e perguntando para nossa mente onde foi instalado esse hábito. Vou ensinar vocês cada vez mais. Terceira função da mente subconsciente, autopreservação. Essa mente vai instintivamente fazer a gente sobreviver. Ela vai preservar a gente dos medos, dos perigos. O problema é que às vezes ela protege a gente de coisas que ela acha que são perigosas, como eu dei o exemplo de talvez quando você era pequena, que você passou por uma situação humilhante, envergonhada, e isso ficou na sua mente, então sua mente vai te preservar até hoje, fazendo você não se expor e não se colocar. Sabendo disso, já é meio caminho andado para você reprogramar. Quarta função da mente subconsciente, ociosidade. O que é ociosidade? A mente vai tender a deixar a gente ociosa na zona de conforto. Por quê? Qualquer mudança implica em energia, em coisas novas. Então, a mente, ela quer deixar a gente no lugar que ela conhece, certo? Então, ela vai dificilmente deixar que a gente saia por aí se desafiando. Quando a gente entende que a nossa mente está puxando a gente para ficar na zona de conforto só para proteger, a gente vai falar para essa mente subconsciente: eu te agradeço, mas eu quero crescer e eu sou capaz, certo? E por último, a mais importante de todas as características é nessa mente subconsciente que estão todas as nossas emoções. Lembra que eu falei memória de longo prazo? Todas as memórias, tudo que a gente passou nessa vida está aqui acompanhado de emoções. A emoção, ela não é inata, no sentido assim, a gente nasce com um monte de emoções. Não, a gente nasce com potencial, porque a gente é um ser emocional, mas a gente aprende a ter essas emoções. E quem nos ensina a ter essas emoções? São os nossos pais, os nossos cuidadores, familiares, educadores e a sociedade em geral. Mas do mesmo jeito que a gente aprende a ter uma emoção, a gente pode reprogramar essa emoção se ela não está sendo útil, funcional e boa pra gente, certo? Então, gente, resumindo a aula de hoje, as 5 características da mente subconsciente são fundamentais para você entender se você quer reprogramar a sua mente, se você quer ter controle das suas emoções, se você quer entender os seus comportamentos. É fundamental entender isso daqui, as características da mente subconsciente, porque aqui nessa mente subconsciente que tem toda a nossa programação mental, e é aí que a gente consegue reprogramar, e a gente sim pode fazer isso sozinho. A gente tem ferramentas. Eu vou dar cada vez mais dicas para vocês de que forma vocês podem acessar sozinhas essa mente subconsciente e assim reprogramar sua vida e ter uma qualidade de vida muito melhor. É isso, gente. Então, se você gostou desse conteúdo, faça um comentário. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, deixa aqui a sua pergunta também. E continue me acompanhando, porque cada vez mais eu vou dar dicas que com certeza irão te ajudar a ter uma qualidade de vida muito melhor. E você, tendo uma qualidade de vida psíquica e emocional melhor, com certeza todas as pessoas ao seu redor também serão beneficiadas com isso, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreva no meu canal e te aguardo no próximo vídeo. Até a próxima!